Muito bem, rapaziada, mais um corte no canal, dessa vez programa Jogo Aberto aí, trazendo análises e repercutindo as polêmicas dos times cariocas e também análises do VAR, tudo sobre o semiautomático que foi implantado nessa última rodada e também um corte aqui do programa Fala Fonte da ESPN Brasil, trazendo informações sobre o mercado da bola do Mengão. Fica com a gente, confere aqui até o final, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Agora a gente fala um pouquinho dos clubes cariocas, Flamengo e Fluminense. No Mengão, ainda bronca com a arbitragem do Daronco no final de semana. Mas não foi com o Daronco, na verdade é o impedimento semiautomático, anulando, né, não dando pênalti, anulando gols, aquela coisa toda. E o José Boto reclamou sobre isso. E no Fluminense, a CBF já comunicou o clube de que um cartão amarelo tomado na partida contra o Bragantino pelo Lúcio Acosta foi colocado sob suspeita por uma casa de apostas. O Rio de Janeiro. O Fluminense volta a campo amanhã contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas o assunto não é futebol. Na última semana, a diretoria tricolor recebeu de forma sigilosa a informação de que Lúcio Acosta será investigado por suposto envolvimento de manipulação em casas de aposta. O lance em questão é o cartão amarelo recebido pelo jogador na partida contra o Bragantino, no dia 17 de julho. O jogo já estava nos 47 minutos do segundo tempo, quando o Lúcio Acosta entrou em uma discussão generalizada. A jogada inicialmente não envolvia o argentino, que foi em direção ao local e trocou empurrões com adversários, sendo assim advertido com cartão amarelo. O jogador foi absolvido pelo STJD, mas uma casa de apostas reportou um volume anormal na punição do Lúcio Acosta na partida. O caso foi comunicado à CBF e será investigado. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade. No Flamengo, a partida contra o São Paulo, que terminou empatada em 1-1 no final de semana, ainda está gerando reclamações. Na noite desta segunda, o diretor de futebol do clube carioca, José Boto, usou as redes sociais para questionar a arbitragem. Um dos pontos levantados foi um suposto pênalti cometido por Wendel por toque de mão em disputa com a Arrascaeta. A comissão de arbitragem tem que vir e tem que dizer não, aqui a regra é esta e a regra é sempre esta. E isso ajuda o árbitro e ajuda o VAR, porque eu não culpo o Daronco, que até considero um excelente árbitro, mas não o culpo porque a visão deles se calhar não era mais clara, mas a do VAR tem que ser clara. E se a regra é essa, tem que ser essa para sempre e a CBF tem que dizer que é essa. O que não pode acontecer são eu ouvir os especialistas de arbitragem e eles dizerem eu tanto dá se marcasse para mim estava bem, se não marcasse também está bem. Isso é que não dá para ser. E é isso que cria e que gera as polémicas e faz com que a arbitragem não tenha a tranquilidade suficiente para poder fazer um bom trabalho. Outra reclamação de José Boto é sobre o impedimento semiautomático. Segundo o dirigente, a nova tecnologia precisa mostrar o momento do passe e não só o ângulo da linha traçada, como aconteceu no gol anulado de Samuel Lino com irregularidade de Wallace Ian. Mas há um ponto. O cara desse tem que reclamar é com aquele pateta daquele Leonardo Jardim. O cara monta o time bagunçado, não faz o time jogar que preste para ganhar o jogo. Aí agora vem reclamar de arbitragem. O ponto que tem que ser esclarecido é quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçado no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dão. Porque normalmente aquilo que assistimos, tanto agora na Copa do Mundo como noutras ligas, é uma imagem que mostra a altura da bola sair e depois é traçada a linha aí e mostra todo o campo. Ali não, só mostrou os dois jogadores. A partida de domingo no Maracanã foi apitada por Anderson Daronco e teve Rodrigo D'Alonso Ferreira no comando do VAR. Chico, já começamos por esse jogo entre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. O Flamengo reclama desse pênalti que poderia ter sido marcado do Wendel e que, depois de uma revisão, nada foi considerado.
Já falamos aqui ontem, pela regra, o braço ao lado do corpo ali não caracteriza a infração, não teria por que chamar a revisão. O Daronco viu no campo que o braço está e fez a sinalização. Se o braço está estendido é uma coisa. Então, assim, a discussão de pênalti sempre vai existir. Agora, pela regra, não é pênalti. Agora, do impedimento semiautomático, eu falei ontem aqui, né? Olha que os torcedores agora, eles arrumaram outro problema. E aí não é só torcedor, por isso que eu acho que o dirigente, nesse caso, ele presta um desserviço, porque aí, obviamente, né, o torcedor do Flamengo vai começar a questionar, peraí, e a saída da bola? E agora? E vamos ver e tal. E a CBF Mas fato é que isso não fica claro. Então, a CBF até se manifestou que, como não tem o chip igual ao sistema da Copa do Mundo, é o sistema da Premier League, por exemplo, em que você tem um software que identifica a batida da bola. E é por ali, por isso que é semiautomático, porque a operação humana ela é apenas de checagem. A máquina que estabelece a parede, o impedimento, onde está, com o software identificando a batida da bola, e aí a cabine do VAR vai lá e checa, ok, é isso, exibe no monitor, comunica o árbitro e o impedimento está confirmado ou não. Ainda assim, é um sistema muito mais qualificado e efetivo do que nós tínhamos. E a gente aceitou isso. E há uma convenção e os clubes aceitaram isso. Agora a gente vai reclamar do pelo do ovo. Chico, eu acho que isso deveria ter sido lá no início do campeonato. Perfeito. Ah, não, eles esperaram a Copa, ficaram testando. Muitos jogos foram produzidos sem esse auxílio, com alguns erros grotescos, que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes. Então, eu penso, começa a competição com a tecnologia ou não, ou deixar isso pro ano que vem. Mas eles ficam naquela ansiedade, querer melhorar. E não é assim, não é tão 100% como dizem. É um problema, vai ser questionado, Edu. Isso, pra mim, ainda vai dar muito pano pra manga. É igual a regra que a gente está querendo colocar aqui, né, da Copa do Mundo, né, a questão, né, dos jogadores caírem no chão, né, para você ganhar tempo, aquela coisa. Vai ter uma reunião para definir se vai ter ou não vai ter. Agora, sim, Renata, nós brasileiros, a gente consegue estragar muitas coisas. Acho que a gente já começou com o VAR. Já começou já meio que estragar, desconfiar. Aí vem o semi-automático. A gente já começa a desconfiar. Então, daqui a pouco, nada vai prestar. Eu acho que tem que dar tempo, adaptação, sim, para ver realmente, como o Chico explicou muito bem realmente como funciona esse impedimento semiautomático. Só as pessoas, de repente, quando acontece sendo prejudicada, que vai querer questionar. Ronaldão, você está convencido dessa tecnologia? Não, que convencido de nada, vou esperar. que é isso? Agora, o Boto, ele reclamou aí, acho que ele viu a Arrascaeta, ele viu a Arrascaeta e viu o Daronco e ele falou pênalti. Só pode ser isso. Ô, Boto, você é um cara de madeira. Reclamar de um lance desse, velho. Quantos lances o Daronco já não deu só do sorveteiro cair aí? E deu pênalti pro Flamengo. O Arrascaeta tropeçava pênalti. Todo mundo pênalti. Então, deixa eu falar, você tá mal acostumado, Boto. Para que sair. Tá colocando lenha aí num negócio que tá vindo aí pra tentar ajudar. Reclame com coerência. Faça como eu, bebê. Agora, Chico, uma casa de apostas notou um volume muito alto de apostas em cima do cartão amarelo do Lúcio Acosta. Ela vai lá, comunica o órgão fiscalizador responsável, que por sua vez comunica a CBF, que leva essa situação ao clube. Então o Fluminense está ciente de que isso está sendo investigado. O Lúcio Acosta, que tomou o cartão amarelo, ele falou que não tem nada a ver, que isso aí é um absurdo. Meu irmão, em pleno 2026, casa de aposta tudo sendo regulamentada, o cara vai mexer com isso, fazer investimento alto, aí é loucura. Absurdo, mas de qualquer maneira sabemos que tem uma investigação e está todo mundo informado. E a gente já teve algumas denúncias, né? Já teve alguns jogadores investigados num processo do Ministério Público, se não me engano, de Bruno Goiás. Henrique, né? Do Flamengo. Também. Então, assim, a gente já teve algumas investigações que precisam acontecer. Tá tudo certo, especialmente quando você tem um volume muito alto de apostas em determinada ocorrência do jogo. Agora, realmente, né? Poxa, se todo o cartão... a questão foi o volume de apostas alto ali. Mas eu achei um cartão, não achei excesso, enfim, achei que ele empurrou ali, então acabou... O cartão tá justificado, vai ser apurado, investigado e tem que ser dessa maneira. Muito bem. Rubro-negro. Luiz Henrique no Flamengo. Vamos tentar atualizar essa situação, Bruno Andrade, que nós estávamos apurando essa história. Primeiro vamos começar falando sobre Luiz Henrique no Botafogo, mas já vou entrar nessa história do Flamengo, tá bom, galera? A questão é assim, eu e o Bruno Andrade estamos apurando bastante sobre isso, e sim, o Botafogo gosta muito do Luiz Henrique, isso é público, sempre teve um interesse nele e sonha com esse retorno nessa janela de transferências, mas sabe que é um negócio muito difícil de acontecer. Já tiveram contatos, conversas iniciais, e a ideia do Botafogo era incluir o Danilo, volante, no negócio envolvendo o Luiz Henrique, junto ao Zenit. Sim. Só que tem alguns empecilhos, né, Hernan? Até porque o Danilo não tem interesse em atuar no futebol russo. E, claro, o Botafogo sonha com o retorno do Luiz Henrique. Então, quando a gente fala de clubes interessados no Luiz Henrique aqui no Brasil, o Luiz Henrique vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro, tem esse outro lado na história, Botafogo e Flamengo estão de olho.
E o Bruno Andrade vai explicar mais dessa história do Botafogo e por que é difícil de um negócio acontecer nesse momento, por conta desses empecilhos. Mas sim, o Botafogo tem um sonho de ter o retorno do Luiz Henrique. Sobre o Flamengo, é um jogador que o Mengão, o rubro-negro, gosta bastante. Ele é muito bem avaliado internamente. Teve alguns contatos iniciais ali da diretoria do Flamengo com o staff do Luiz Henrique. É um jogador monitorado, mas o Flamengo ainda tem outros jogadores tratados como prioridade no mercado. Assim como nós estamos trazendo aqui por diversas vezes o Almada. E também tem outros 2 jogadores gringos que o Flamengo tem interesse, o Bruno Andrade já trouxe aqui. Mas sim, de fato, o Flamengo tem um interesse inicial no Luiz Henrique. Se vai avançar ou não em um negócio, a ver nos próximos dias. E é muito difícil, né, Bruno, você pode explicar também, que ocorra 2 transferências bombásticas, estratosféricas, como estamos falando de Luiz Henrique e Almada, que são valores altos. A gente está falando do Almada de quase 30 milhões de euros. O Luiz Henrique seria valores acima de 30, 40 milhões de euros. Então é difícil que o Flamengo se movimente dessa maneira no mercado, nessa janela de transferência, né, Bruno? Agora eu vou deixar você explicar a história. Não, e não somente por questão de valores, porque se você for analisar friamente, o Thiago Almada e o Luiz Henrique, eles por muitas vezes pisam no mesmo terreno. São jogadores com características semelhantes. Faz pouco sentido você gastar 30 mais 30, ou 30 mais 35, ou 30 mais 40. Passaria muito daquilo que é o limite que o Flamengo colocou para reforços. Começa por aí, a dificuldade financeira, e porque um jogador acaba puxando o outro e sendo rival, concorrente. O Flamengo busca um atacante, busca um centroavante, um atacante de lado, no caso, alguém para reforçar o meio campo. Meu Mengão. A minha forma de enxergar o futebol é que muitas vezes o Thiago Almada e o Luiz Henrique fazem a mesma função. Então, para além da questão financeira, também tem a questão tática e técnica e como é que você vai lidar depois com tantos jogadores com as mesmas características. Mas é isso, em relação ao Flamengo, por enquanto, da informação que eu tenho, não passa de interesse. É um interesse como o Flamengo tem em outros jogadores. A questão do Flamengo está muito mais com o Almada, está muito mais com os outros gringos que eu trouxe recentemente, do que propriamente com o Luiz Henrique. Eu nem vou me aprofundar muito em relação a Luiz Henrique e Flamengo, porque por enquanto, pelo menos do meu lado, é algo muito superficial, muito embrionário. Nem vale criar essa expectativa, respeitando naturalmente os colegas da imprensa que têm outros tipos de informação, outros tipos de apuração em relação ao Luiz Henrique e Flamengo. Já sobre Luiz Henrique e Botafogo, aí a situação é um pouco mais concreta, é um pouco mais real, não deixa de ser difícil, complexa, mas real. Tanto é que as conversas estão em andamento, o Botafogo já demonstrou interesse em repatriar, em recontratar o Luiz Henrique. Essa semana tem uma nova reunião entre eles, também com alguns intermediários, para tentarem definir a melhor estratégia do lado do Botafogo, claro. O Zenit, não custa lembrar, avalia o jogador entre 35 e 40 milhões de euros, mas naturalmente que o Botafogo não vai colocar esse dinheiro em cima da mesa. É colocar jogadores na troca. O Danilo, sem dúvida alguma, é o nome mais forte, também porque o Botafogo vê com bons olhos essa inclusão, mas sobretudo porque o Zenit vê com bons olhos o Danilo. É o sonho do Zenit há muito tempo, tanto é que enquanto a gente falou sobre Palmeiras, a gente sempre tocou no ponto do Zenit, apesar, por enquanto, da não abertura por parte do Danilo, mas eu nunca cravei 100% também que não teria Danilo no Zenit, porque o mercado é muito volátil, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. O que a gente trazia era a realidade, a parte factual. O Danilo dizia que não quer, mas, meus amigos, o mercado ainda tem muito tempo aberto, vai saber o que pode acontecer, enfim, muita coisa vai rolar por debaixo dessa ponte, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. O que eu ouvi é que nessa semana, nessa nova conversa, nessa nova reunião entre os envolvidos, o Botafogo estuda envolver o Danilo e mais 2 jogadores. E essa reunião vai servir exatamente isso, para, em conjunto, eles tentarem encontrar o denominador comum para esses 2 jogadores. Se são jogadores da formação, das categorias de base, se é alguém que está sendo pouco aproveitado pelo Franklin Carvalho, se é algum jovem com potencial, se é alguém que está encostado, enfim, eles vão tentar negociar, porque a ideia do Botafogo é não colocar dinheiro no negócio, é ter o Luiz Henrique na base da troca, seja o Danilo mais 1, Danilo mais 2, só o Danilo, enfim, aquilo que for melhor para o Botafogo naturalmente. E quando eu digo que não tem valores envolvidos, porque para além da dificuldade financeira que vive o Botafogo e não é de hoje, há uma dívida pendente do Botafogo com o Zenit, cerca ali de 10 milhões de euros por conta da contratação do Arthur, que hoje é jogador do São Paulo por empréstimo. O Zenit não recebeu ainda cerca de 10 milhões de euros por conta da venda do Arthur. Por conta disso, o Zenit não quer dinheiro envolvido, porque falta receber do Botafogo. Não faz sentido você vender um jogador por Botafogo sem ter recebido ainda parte do que te devem.
Então a ideia passa mesmo por envolver os jogadores. Veremos se existirá ali um convencimento em relação ao Danilo. Ele continua muito intransigente em relação a essa negociação. O sonho dele sempre foi Premier League, futebol inglês. A porta continua aberta, as portas continuam abertas. O que fechou foi a porta do Palmeiras, naturalmente. Mas é isso, é um Botafogo que sonha com o Luiz Henrique, mas são muitos os obstáculos financeiros, dívidas e essa intransigência hoje, amanhã é outro dia, mas hoje, do Danilo em ser envolvido nessa negociação. E para fechar e sem querer monopolizar, porque eu já falei bastante, o Zenit não vê o Luiz Henrique como indiscutível, tá? Fez uma boa temporada, mas o indiscutível para eles é o Pedro, ex-Corinthians. O Luiz Henrique, eles topam negociar a depender da estratégia, evidentemente. O Igor Nascimento aqui nos comentários. Espere e verá, Bruno Andrade. Vamos contratar os dois. É isso aí, rapaziada. Esse foi o corte. O que vocês acham aí de uma possível chegada do Luiz Henrique? Cairia bem nesse time? Creio que aumentaria mais ainda o patamar. Mas já tá chegando aí o Thiago Almada. Creio eu que tá chegando, né? Se vier para somar, será uma ajuda em tanto para o resto do campeonato. Esse aí foi o corte. Não esquece aí de deixar o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima.